Agora, perfeito. Então, equipa, muito boa tarde, muito obrigado por estar conosco. Mais uma vez, como todas as terças-feiras, às 7 da tarde, temos esta reunião para Portugal especial. E o dia de hoje temos o prazer de termos uma convidada muito especial. É a primeira vez que estamos a ter esta reunião para Portugal. Com certeza vamos ter mais uma vez no futuro, mas o dia de hoje vamos ter uma reunião muito interessante. Nunca tínhamos falado sobre o Imunocal, sobre os nossos produtos e como estão a funcionar, como estão têm relacionamento a melhorar a qualidade de vida dos animais. E é por isso que quero dar as boas-vindas, agradecer por o seu tempo à doutora Lorena Lorente Nadal. Ela é veterinária integrativa, especialista em medicina tradicional chinesa e é veterinária. Doutora, muito obrigado por estar conosco. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. En verdad es un placer tenerte a ti el día de hoy en esta reunión tan especial para Portugal, donde vamos a hablar por primera vez sobre el Inmunocal, nuestros productos y los animales. E agradecer também a Teresa Botelho, ela vai apoiar-nos com a tradução da doutora Lorena. Obrigado, Teresa. Y el micrófono es todo teu. Lorena, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Sabes que yo siempre que pueda voy a estar ahí porque me encanta Inmunocal, me encanta Inmunotech y creo que debemos difundir y hacer posible que llegue a cuantos más hogares y también a cuantos más animales. Então, obrigada a todos por estarem aqui comigo e queria também dar nota de que é muito importante para mim também poder divulgar cada vez mais junto de pessoas, mas também junto dos animais para que possam ter uma vida melhor e poderem também, no fundo, usufruir das propriedades do imunocal. Por lo tanto, con vuestro permiso, voy a compartir pantalla. E, portanto, a doutora Lorena vai partilhar o ecrã. Y aquí tengo, un momento, ya debemos ver la pantalla, ¿sí? Já estão a ver, certo? Perfecto. Pues el tema de hoy, mi ponencia habla de cómo impulsar la salud celular de tu animal, sobre glutatión y otras bondades. O tema de hoje é sobre como melhorar a saúde celular do animal, no fundo, tirando partido da glutationa e de outros aspectos que também são benéficos para os animais. ¿Por qué es necesario o por qué nosotros podríamos pensar en cuándo o por qué dar inmunocal a los animales? E a questão é quando e porquê que podemos dar e quando é que podemos dar imunocal aos animais. Si los que estamos aquí escuchando conocemos el producto, sabemos que Inmunocal es un alimento. E provavelmente todos os que estamos aqui conhecemos muito bem imunocal e sabemos que o imunocal é um alimento. Entonces, siempre podemos dar Inmunocal a los animales. Además, no tenemos sobredosis, no hay dosis máxima. Então, não só podemos dar, porque é extremamente benéfico, como também temos outra situação que é não haver sobredose, não há uma dose máxima que possamos dar. Aquí tengo que hacer un breve inciso o apunte porque es importante recalcar que no es igual un Inmunocal azul que Inmunocal Platinum. Lo vamos a ver más adelante. Mas aqui quero deixar uma ressalva e quero-vos explicar que não é igual um imunocal azul ou um imunocal platino. Portanto, vamos ver um bocadinho mais à frente as diferenças e, no fundo, de que forma é que podemos utilizar. Quiero empezar hablando sobre las pocas herramientas útiles en salud veterinaria convencional que tenemos para regular de una manera natural y eficaz al sistema inmune y al sistema detoxificador. Então, queria-vos primeiro que tudo referir que nós, em termos de veterinária convencional, temos poucas ferramentas úteis que possam ajudar a saúde do nosso animal de forma natural e de forma eficaz, de forma a melhorar o sistema imunológico e também a desintoxicar. Y muchos de nosotros
podemos pensar cómo es posible. Y es porque además de base, los animales que toman dieta procesada o ultraprocesada, como puede ser el pienso, todos ellos son oxidantes y a largo plazo van a generar una inflamación crónica de bajo grado en nuestros animales. Então, como nós sabemos, a maior parte dos animais comem dietas processadas ou ultraprocessadas, que são no fundo as rações, e isso vai fazer com que, a nível de a longo prazo, possam gerar uma inflamação que é uma inflamação crónica. Eso tiene sentido si lo pensamos para nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros nos preocupamos, humanos, por tomar una dieta lo más saludable y natural posible. No se nos ocurre tomar ultraprocesado todos los días de la vida, ¿verdad? Sabemos que eso va a generar un problema. Igual ocurre con salud animal. Então, nós, por exemplo, nós seres humanos, nós temos a preocupação de comer bem, ter uma dieta equilibrada e não nos passa pela cabeça estar a comer ultraprocessados todos os dias da nossa vida. No entanto, já não pensamos assim quando olhamos para o animal que temos em casa e, portanto, temos uma abordagem completamente diferente. De hecho, cada vez hay más animales que padecen patologías crónicas, enfermos crónicos, que son tratados con medicación, digamos, paliativa o que trata síntomas. Esto a la larga genera otra patología, tal y como ocurre con la medicina humana. Então, nós sabemos que há muitos animais que têm patologias crónicas e essas patologias crónicas são muitas vezes tratadas com medicação paliativa e essa medicação, ao ser uma medicação ao longo de muito tempo, vai gerar, na maior parte dos casos, outras patologias. Isto é exatamente igual àquilo que acontece com os seres humanos. Esto se traduce en un estrés oxidativo que podemos ayudar a resolver con el inmunocal. Então, no fundo, o que vai acontecer é que vai haver um stress oxidativo muito grande, um nível muito alto, que nós podemos resolver com o imunocal. El humano ha de contribuir en el bienestar del animal de su clan familiar. Es decir, que no como propietarios o como tutores del animal podemos tomar esa responsabilidad y ayudar al bienestar del animal de ese clan familiar. Então, o humano deve contribuir com o bem-estar, para o bem-estar do animal que pertence ao seu clã familiar. E, portanto, isso mostra que devemos estar preocupados e cuidar deles de forma a que eles possam estar bem e felizes. Vamos a ir un poco más allá, un poco más profundo. Los Um animales um son bocadinho familia. mais profundamente. Los Uhum. animales son familia. Os Cada vez animais são família. somos más familia formada por animal y subhumano. Nós, cada vez, os animais são parte da nossa família, cada vez encontramos mais famílias formadas por animais e pelos seus humanos que são criadores, são cuidadores, perdão. Y cada vez también los que nos dedicamos a la medicina integrativa vemos más sincronía en las patologías de esos animales que forman parte de la familia con sus humanos. E, sobretudo, os médicos que se dedicam mais à medicina integrativa veem que cada vez há mais sincronicidade, portanto, acontece ao mesmo tempo entre as patologias dos animais e as patologias dos seres humanos que fazem parte daquela família. Portanto, há uma semelhança entre estas duas situações. ¿Por qué se da esto? Todo comienza y continúa por la vibración de ese clan familiar. Esto trasciende lo físico, el individuo, y también el animal forma parte de ese proceso y de ese clan familiar. Então, tudo começa com a vibração, no fundo, energética de cada clã familiar. E isto transcende o aspecto meramente físico ou o aspecto meramente individual. O animal, ao formar parte do clã, faz também parte deste processo vibracional que acontece dentro do lar. Aquí unimos el inmunocal, que es un nutriente celular, nutriente a nivel celular. Esto le hace seguro de administrar y cuando se administra de manera correcta o bien administrado, no presenta efectos secundarios. Então, como nós já sabemos, o imunocal é um nutriente celular e isto faz com que ele seja seguro para podermos administrar aos animais. E quando é bem administrado e de forma correta, ele não vai ter efeitos secundários.
Por lo tanto, el humano también puede contribuir a esa salud del clan familiar y del animal, incorporando inmunocal a la dieta del animal. E por isso, o ser humano pode contribuir para a saúde do seu clã e do seu animal que está integrado nesse clã, adicionando o imunocal à sua dieta, à dieta do animal. Vamos a hablar un poquito de glutatión. Vamos falar um bocadinho de glutationa. Glutatión, ya lo conocemos, es el antioxidante maestro, el más generoso donador de electrones que va a intervenir en el proceso de redox celular o oxidación para limpiar, para reparar y para sanar la célula. Então, a glutationa é um antioxidante mestre vai, no fundo, dar eletrões que intervêm no processo de redox celular, ou seja, de desintoxicação celular, para limpar, para reparar e para sarar, para, no fundo, trazer a cura de várias situações. Todos, todos los seres vivos, humanos, animales, plantas, todo ser vivo existe porque y necesita un nivel de glutatión óptimo para vivir, no solo para sobrevivir, para vivir. Então é importante percebermos que todos, quer sejam humanos, quer sejam animais e até plantas, necessitamos de um nível ótimo de glutationa para podermos viver. Não se trata aqui de sobreviver, trata-se de viver e ter qualidade de vida. No es negociable. Si el glutatión reducido disminuye, la célula muere intoxicada, no se va a poder realizar la limpieza a nivel celular necesaria y tampoco las funciones vitales que implican esos niveles óptimos del glutatión. Então há aqui uma situação que não há negociação possível. Se os níveis de glutationa diminuem, a célula vai morrer intoxicada. Não se pode realizar a limpeza celular que é necessária, nem tampouco as funções vitais que a célula precisa de ter para conseguir os níveis ótimos de glutationa. Y esto ocurre, como he dicho, en todos los seres vivos. Por eso al glutatión se le llama la molécula de la vida. E isso, como eu expliquei, acontece em todos os seres vivos. E por isso é que a glutationa, o nome dela é a molécula da vida. ¿En qué funciones interviene? Más de 1500 funciones. Las podemos resumir como señalización celular, división, reacción de defensa, síntesis proteica, metabolismo de minerales esenciales como el azufre, antioxidante, detox y reparación del ADN. Então, a glutationa intervém em mais de 1300 funções dentro do organismo. Começa com a sinalização celular, com a divisão celular, com as reações de defesa, com a síntese das proteínas, com o metabolismo do enxofre e de outros metais. Funciona como antioxidante, como desintoxicador, reparação do ADN. Portanto, tem todas estas funções e subfunções. Y aquí viene, bueno, esta diapositiva es muy larga para poder ser traducida. Vamos a resumir por qué la pongo, porque además de la cedió el doctor Rinier, nos habla de la relación entre estrés oxidativo y las múltiples patologías en animales, en perro y gato. Então, este slide é muito complexo para poder ser traduzido, mas é muito interessante perceber qual é a relação entre o stress oxidativo e as múltiplas doenças que podem, no fundo, ter, quer sejam os gatos, quer sejam os cães. Sí, lo vemos realmente. Bueno, estamos hablando de todos los sistemas, articular, inmunológico, gastrointestinal, sistema nervioso central, ojos, piel, pulmón, corazón, circulación, páncreas, riñón, cáncer, boca. Todo depende de ese nivel de estrés oxidativo y por ende depende del nivel de glutatión óptimo. Então, vemos aqui que tem, no fundo, a glutationa intervém em todos os sistemas, quer seja a parte das articulações, sistema imunológico, parte gastrointestinal, o cérebro, os olhos, a pele, os pulmões, o coração, a circulação sanguínea, a parte do pâncreas e a parte metabólica, os rins, a parte dos cancros, a parte da boca e das gengivas. Portanto, tem uma influência e tem impacto em todas estas funções, em todos estes sistemas, dos animais. Esto es una razón mayor todavía como para poder empezar a administrar ya ese inmunocal de manera preventiva, no solamente curativo, también de manera preventiva. E esta é uma das razões principais para podermos começar a dar o imunocal como uma forma de prevenção, já não
somente como uma forma curativa, mas sim como uma forma preventiva. Pero entonces, ¿qué inmunocal vamos a dar y cuándo lo vamos a dar? Então a questão põe-se qual é o imunocal que vamos dar e quando é que o vamos dar. Con mayor seguridad, el inmunocal azul, siempre, en cualquier ocasión. Temos mais segurança se dermos o imunocal azul, ele pode ser dado em qualquer ocasião. Uso general, administración preventiva o se puede dar con patología previa, pero de manera preventiva ya sería súper útil. Recordamos que es la proteína más biodisponible que existe, con un ratio de 1,59. Imagínate que el suero normal, el whey protein normal, es 104 y el huevo 100. O sea que es 100% seguro de administrar. Então, podemos fazer um uso que é chamado um uso generalista, numa administração preventiva ou já com uma patologia prévia. E não se esqueçam que a biodisponibilidade do imunocal é brutal. Então, temos o rácio de 159, quando, por exemplo, a nível do soro temos 104, a nível dos ovos temos um rácio de 100, portanto, é 100% seguro podermos dar aos nossos animais o imunocal. Muy importante, si el animal ya padece una patología, mi consejo es que siempre tú vas a contactar con un veterinario que ya trabaja con inmunocal para que él pueda ajustar esa cantidad de proteína a la dieta que el animal esté comiendo, ¿sí? Porque es una proteína de alto valor, pero es proteína. Entonces tenemos que ajustarlo. Para eso tu veterinario integrativo o el veterinario que trabaja con inmunocal, que somos muchos ya, podemos ayudar en eso. Então, é muito importante prestarem atenção. Se o animal tem uma patologia, deve sempre consultar um veterinário, de preferência um veterinário que é um veterinário integrativo ou um veterinário que trabalha com imunocal, porque neste momento em Espanha já há muitos veterinários a trabalhar com imunocal e é esse veterinário que vai ajustar a quantidade de imunocal, que o animal vai tomar. Até porque, sendo o imunocal uma proteína, é muito importante que haja esse ajuste e que seja feito esse equilíbrio. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Especialmente útil en pacientes sanos, repito, de manera preventiva, una dosis de 0,5 gramos por kilo de peso vivo o en prehabilitación, como nos hablaba el doctor Gutmann para humano, es decir, antes de una cirugía, a una dosis de 1 gramo por kilo peso vivo, o número 3, en la rehabilitación o recuperación de una cirugía, igualmente la misma dosis de 1 gramo por kilo peso vivo. Así se puede usarlo. Então, temos três formas de usar. A primeira é em animais que estão sãos, de uma forma preventiva, ou seja, meio grama por cada quilo de peso vivo que o animal tem. Depois temos uma segunda forma, que foi falada pelo Dr. Jimmy Goodman como pré-habilitação, quer dizer, quando o animal vai ser sujeito a uma cirurgia e, portanto, previamente ele vai começar a tomar o imunocal para não só que a cirurgia corra melhor, como também a recuperação seja mais rápida. E aí a quantidade deve ser 1 grama por quilo vivo do animal. Depois, a terceira forma é na forma de reabilitação ou recuperação. Portanto, quer seja a reabilitação de uma doença que o animal tenha ou a recuperação de uma cirurgia que ele tenha feito. E mantém-se exatamente esta dosagem de 1 grama por cada quilo. Aquí tenemos en esta diapositiva, hablamos un poco más de lo mismo, ¿sí? De la administración de 1 a 3 sobres o de diluir. Bien, es un poco lo que hemos estado comentando. Aqui este slide faz um bocadinho o resumo daquilo que estivemos a falar, mas no fundo o importante é saber que podemos, no fundo, administrar de uma a 3 saquetas, tendo em conta a idade e a condição de saúde do animal e, no fundo, ajustar à forma melhor para que o animal possa recuperar ou fazer a prevenção. Por ejemplo, podemos destacar mejora la respuesta inmunitaria, enfermedades crónicas, nutricional antioxidante, ¿sí? Soporte en enfermedades inflamatorias de bajo grado. Sí, bueno, todo lo que sabemos que aplicamos en humano, igual lo vamos a aplicar en el animal. E, portanto, nós também sabemos que, no fundo, aqui a situação é equivalente à situação humana e, portanto, temos aqui várias melhorias. Melhora a resposta imunitária, sobretudo em doenças crónicas, melhora o apoio nutricional antioxidante, melhora também o apoio a doenças que tenham um componente inflamatório importante. Portanto, tal e qual como acontece nos humanos, nos animais também vamos ter exatamente as mesmas situações e os mesmos benefícios.
La dosis es variable, depende de la edad, depende del estrés oxidativo del paciente, depende de su peso, como he dicho antes, y depende de la acción. Entonces, de 1 a 3 sobres, teniendo en cuenta la edad y la manera de diluir, igual que lo hacemos para nosotros en el shaker cup, y se añade a la comida, siempre que la comida no esté caliente, si una comida a temperatura ambiente. Então, a dosagem vai ter a ver com a idade do animal, com o peso, com uma série de situações, mas a forma de utilização é, no fundo, fazer a diluição do pó, exatamente como fazemos para nós humanos, e depois acrescentar à comida, desde que a comida não esteja quente. Portanto, a comida tem que estar à temperatura ambiente e podemos acrescentar para o animal tomar. Vamos a pasar al platino, que es como siempre dicen el Inmunocal 2.0, que promueve un envejecimiento saludable. Lo podemos utilizar en pacientes más geriátricos o pacientes que también padezcan una enfermedad crónica de bajo grado. Então, agora vamos falar do imunocal platino e, como nós sabemos, o imunocal platino é o nosso imunocal 2.0, é uma fórmula mais reforçada e pode ser utilizado em animais mais séniores ou quando haja alguma patologia mais complicada e que precisamos, no fundo, fazer uma recuperação dessa situação. Esta fórmula contiene estos péptidos moduladores de citoquinas, CMP, y la fórmula moduladora de redox, con lo cual enfoca completamente hacia el bienestar y hacia la longevidad. Então, como sabemos, o imunocal platino tem estes péptidos moduladores das citoquinas, CMP, e tem a forma moduladora de redox. Estes dois vão, no fundo, estar focados no bem-estar, mas também na longevidade do animal. Sí, que es cierto que debido también a los minerales que contiene, ¿verdad? Pues es interesante que este inmunocal platino se administre siempre bajo supervisión veterinaria, especialmente en este tipo de condiciones. Então, devido à presença dos minerais que nós sabemos que o imunocal platino tem, é muito importante que esta administração do imunocal platino seja feita de acordo com o veterinário, sobretudo neste tipo de situações que estão listadas aqui no slide do lado direito. En una enfermedad crónica respiratoria o enfermedades que cursan con problemas del sistema inmune, bien por hipersensibilidad o por déficit, ¿no? Por defecto del sistema inmune, por baja inmunidad. En enfermedades crónicas intestinales habría que ajustar muy bien la dosis también, en patologías dermatológicas o patologías oncológicas. Então, temos aqui várias doenças em que faz sentido: doenças crónicas respiratórias, doenças que no fundo se cruzam com o sistema imunológico, quer seja por defeito, quer seja por excesso, porque o sistema imunitário está demasiado ativo ou está a funcionar de forma muito baixa. Doenças crónicas do intestino, patologias dermatológicas, patologias da área da oncologia. Em todas estas situações, ele faz muito efeito. Se va a añadir como un nutriente, ¿verdad? Esto es un sumatorio, lo que va a hacer es sumar y añadir uno más. Y Então, aquí tenemos o dos. que o imunocal vai fazer é, no fundo, acrescentar e juntar e permitir que haja uma resposta melhor. La dosis es dependiente también del peso, en este caso sí que lo es, porque por esa cantidad de minerales, ¿no? Entonces, bueno, de 1 a 2 sobres, aquí se reduce, como ven, según la edad y condición de salud de la mascota, y también se puede aplicar quizás sobre unos 3 meses y después quitar platinum y mantener solo con el azul. Então, aqui a dose é uma dose mais baixa devido à presença dos minerais e, portanto, uma a duas saquetas, segundo a idade do animal e segundo a sua condição de saúde. Também se pode muitas vezes fazer 3 meses mais intensivo e depois retoma-se o imunocal regular, o azul, porque já se fez a recuperação da situação que precisávamos de recuperar. En pacientes geriátricos que no padezcan ningún tipo de patología previa, simplemente que pues son más mayores, es importante, por ejemplo, el aporte de creatina que vamos a aportar con Inmunocal Platino, ya que esto es muy útil para la salud muscular, ¿no? Para evitar esa pérdida de musculatura. Então, em doentes, em pacientes, em animais que são mais séniores, é muito importante este aporte da creatina, porque ao termos mais creatina, vamos, no fundo, ajudar o animal a manter a sua saúde a nível muscular. E como sabemos, essa parte muscular do animal é fundamental para ele poder viver mais tempo e com mais qualidade de vida.
Y por último, el Immunocal Sport, no tan conocido en la aplicación en animales, pero también se puede dar perfectamente en ciertas condiciones, con lo cual también aconsejo que sea bajo supervisión veterinaria en este caso. E um aspecto menos conhecido, mas também muito interessante, é o Immunocalcifor. Também se pode administrar Immunocalcifor, mas mais uma vez, como falei, é importante que seja debaixo do aconselhamento do veterinário que conhece os produtos e que sabe o que é que deve, o que é que a pessoa, o que é que o animal deve tomar. ¿En qué condiciones y por qué? Por ejemplo, para el deportista, ¿verdad? Para el paciente o el animal, perdón, que trabaja agility o trabaja carreras. Por estos tres ingredientes principales, la L-citrulina, la raíz de la remolacha y la cereza ácida, los tres se pueden administrar en animales perfectamente y van a hacer esa acción, la misma acción que en humanos. En el caso, bueno, ¿para qué? Então, em que situações? Nas situações em que, por exemplo, temos cães que fazem agility ou que correm os galgos, não é? Fazem corridas e, portanto, precisam de uma prestação desportiva muito mais intensa do que o cão normal ou que o animal normal. E porquê? Porque temos a presença exatamente daqueles três ingredientes que são fundamentais para os atletas de alta competição, que é a L-citrulina, o extrato de beterraba, da raiz de beterraba, a cereja ácida. Portanto, estes três também têm muita importância na prestação desportiva do animal. En el caso de la L-citrulina, elevamos los niveles de óxido nítrico, aumenta la entrega de oxígeno a nivel musculatura, mejora, por lo tanto, el flujo sanguíneo, la capacidad de ejercicio, la función cardíaca y cerebral y el sistema inmunológico. Então, no caso da citrulina, perdão, vamos aumentar os níveis de óxido nítrico. Isto vai dar mais oxigênio aos músculos e isso vai melhorar o sistema sanguíneo e capacidade, no fundo, do animal fazer exercício, assim como a sua função cardíaca e cerebral, e também uma melhor resposta do sistema imunológico. El extracto de raíz de remolacha apoya la L-citrulina, aumentando esa resistencia, aliviando la fatiga y favoreciendo la vasodilatación. Por lo tanto, mejora el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Então, o extrato de raiz de beterraba vai aumentar a resistência, vai, no fundo, fazer com que o animal se sinta menos fadiga, favorecer a vasodilatação e, com isso, melhorar, como é evidente, a circulação sanguínea a nível, do animal durante estas provas. Y por último, la cereza ácida es una excelente antocianina, es decir, ayuda a reducir la inflamación y el dolor muscular, la típica inflamación sana que se produce en los deportistas. Y además presenta melatonina que va a ayudar a regular sueño y a acelerar la recuperación. Então, o extrato de cereja ácido vai ser muito importante por causa da presença da antocianina, que ajuda a reduzir a inflamação e a dor a nível muscular. Para além disso, a presença de melatonina vai ajudar na regulação do sono e, com isso, acelerar a recuperação do animal. ¿En qué casos lo vamos a incluir? Em que caso é que vamos incluir? Bajo supervisión veterinaria en la rehabilitación posquirúrgica para mejorar esa circulación, en planes de rehabilitación general, en individuos con problemas de neurocognición, es decir, a nivel de sistema nervioso central, o pacientes con problemas circulatorios. Então, debaixo de supervisão veterinária, podemos utilizar em reabilitação pós-cirúrgica, depois de operações, em plano de reabilitação gerais, também em animais que possam ter problemas neurocognitivos e também em animais com problemas circulatórios. También se va a poder utilizar en pacientes sanos, en animales sanos, pero que están sometidos a ese sano estrés muscular. Como hemos dicho, animales deportivos, ¿verdad? Perros de agility, animales deportivos, caballos de carrera, equinos deportivos de alto rendimiento. E também se pode utilizar em animais que são animais sãos. Porquê? Porque eles podem estar, devido aos desportos que fazem, debaixo de um grande stress muscular. Isto adapta-se e faz sentido para cães que fazem agility, para animais que entram em corridas, que têm uma vida desportiva muito intensa, e também para cavalos desportivos de alto rendimento. Como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a enseñar unos casos clínicos
con los que he estado trabajando en el último año. Então, como as imagens falam em mais do que 1000 palavras, a doutora Lorena vai nos mostrar imagens de trabalhos que fez ao longo do último ano que são extremamente impactantes. Os quiero presentar a Dexter. Este Labradoodle tiene 7 años, 37 kilos y una osteoartrosis en la cadera derecha a nivel de la cabeza del fémur. Y Então, presenta una cojera evidente en el lado derecho, perdón. o primeiro caso que ela nos apresenta é o Dexter, que é um Labradoodle com 7 anos, pesa 37 quilos, é um cão. Tem OAD, que é uma deterioração da parte da articulação, da Sí, cabeça do fémur. ya. E é evidente que começou a coxear do lado direito. Tudo isto se passa do lado direito. Si nos acercamos a la imagen, Se vemos vemos a imagem com mais detalhe, este hueco de aquí, esto negro, ¿lo ven? Este vocês triángulo. veem esta parte negra aqui na radiografia. Ahí no debía estar. Debería de ser una cabeza redondita, Em así. vez de estar ¿Mm? este buraco, devia estar uma cabeça redonda da parte de cima do fémur, que é a articulação, no fundo. Este caso, que ahora comentaré, es un caso de una doctora veterinaria, compañera mía, que me ha cedido las imágenes y el caso porque es impresionante cómo 3 meses después, con inmunocal platino, un solo sobre al día, y son 37 kilos, mirar la recuperación de esa cabeza. De hecho, el paciente deja de cojear a la semana. Então é impressionante ver que uma recuperação extraordinária em 3 meses, com imunocal platino, apenas com uma saqueta por dia. E o que aconteceu foi que houve, no fundo, a reconstrução da parte de cima da cabeça do fémur. E claro que o animal deixou de coxear, mas o animal deixou de coxear 5 dias apenas depois de começar a tomar o imunocal platino. Aquí lo vemos otra vez. E aqui Hace podem ver de novo a 3 meses diferença, y ahora. como é que estava com aquele buraco e depois a reconstrução de toda a parte de cima do fémur, e da articulação, no fundo, que voltou a ser possível reconstruí-la em 3 meses. Quiero dar las gracias a la doctora Elvira García, de aquí en Irlanda, donde yo también vivo ahora, con la generosa cesión de estas imágenes y este caso, porque es realmente impresionante. Então, a doutora Lona quer agradecer à doutora Elvira Garcia, que está também como ela na Irlanda, estão as duas na Irlanda, por ter cedido estas imagens que mostram tão bem e de forma tão incrível a recuperação que foi feita, portanto, pela sua generosidade de partilhar este caso e estas imagens. Además, este animal no está tomando nada más, solamente ese sobre de platino. Y bueno, seguimos avanzando en eso, en la toma, pero no toma ningún otro tipo de nutriente o nutracéutico, suplemento o antiinflamatorio, nada. Portanto, este animal apenas toma uma saqueta de platino, não toma mais nada de suplementação adicional. E, portanto, vamos continuar a seguir este caso, mas a doutora Lorena queria passar exatamente isto, que é que não está a tomar mais nada a não ser uma saqueta de imunocal, platino. Gracias. Este caso ella es Mini. Esta gata tiene 10 años y fue diagnosticada en enero del 2024 con un carcinoma mamario, o sea, un tumor de cáncer de mama de grado 3. Então, este caso é a Mini, é uma gatinha que tem 10 anos e foi diagnosticada com um cancro de mama grau 3. Se hace una resectomía parcial, es decir, se le quita una cadena mamaria en enero del 2024 y en febrero ella recidiva, es decir, aparece un pequeño nódulo del tamaño de una lenteja en la otra cadena mamaria. La propietaria no quiere volver a cirugía porque fue muy traumático para el gato y tampoco quiere optar por quimioterapia. Então, o que aconteceu foi que esta gata é feita uma ressectomia, portanto, é feita a retirar da maminha, no fundo, em janeiro de 2004, desta cadeia mamária. Em fevereiro de 2024, ela apresenta
um pequeno nódulo que é como se fosse uma lentilha, uma coisa pequenina, mas noutra cadeia mamária, e a proprietária desta gata não quis nem fazer uma segunda cirurgia, porque tinha sido muito traumático, nem pôr a gata a fazer químio, porque também achava que não era isso que ia resolver. Su pronóstico habitual en este tipo de carcinoma, grado 3, si no aplican la medicina convencional, dice, si no hay quimio y no hay una resectomía total de las dos cadenas, 3, 6 meses, un año de vida. Então, o prognóstico de vida para um animal com como é que se diz, uma situação destas, um cancro de mama, grau 3, que não, que a decisão é não fazer químio e não fazer a ablação de toda aquela parte da mamária, não é? A esperança de vida é de 6 meses a um ano. Como yo trabajo con medicina china, ¿verdad? Medicina china, acupuntura, fitoterapia, dieta casera, empezamos acupuntura, fitoterapia china en marzo de 2024. Então, como a doutora é especialista em medicina chinesa, também em fitoterapia, em adaptação a uma dieta caseira, portanto, todas essas coisas começaram a acupuntura e a fitoterapia chinesa em março de 2024. Un año después, Um en ano julio de depois, 2025, 1 año y 3 meses después, um ano e 3 meses depois, el nódulo que ella presentaba se mantiene estable, no ha cambiado de tamaño. a evolução foi que o nódulo, aquele do tamanho de uma lentilha, manteve-se estável, portanto, não houve variação do tamanho. Y yo conozco Immunotech en este año, E aquí. é neste ano de 2025 que eu conheço pela primeira vez Imunotec. Y yo lo incorporé a la dieta. Dije, bueno, voy a probar, claro, porque está demostrado que va a ayudar seguro. Y la doy Inmunocal Platino, 1 gramo por kilo por cada 24 horas. E Inmunocal Azul, 1 gramo por kilo también cada 24 horas. Y ella toma esto además de hierba china, además de su acupuntura cada mes. Então, como eu conheço Imunocal nessa altura, eu resolvi também integrá-lo no fundo, neste protocolo para a gata. E introduzo Imunocal Platino, porque tem peptídeos modulares das citoquinas, 1 grama por quilo, a cada 24 horas, por dia, no fundo, e também o Imunocal Azul, a mesma dosagem, 1 grama por quilo, por dia, para se conseguir, no fundo, integrar imunocalplatina irregular nesta sua dieta, para além de todas as alterações que foram feitas, a fitoterapia, a acupuntura que a gata continua a fazer. Eso es. Y ella está estupenda. De hecho, la vi ayer. Ayer la vi en consulta. La calidad de vida de Mini está intacto. Igual su peso, no perdió peso, come, caza, tiene vitalidad. Llevamos ya 2 años y 6 meses tras la cirugía, que fue en enero del 2024, recuerden, y seguimos adelante. Ella está feliz. Então, eu estive com esta gata ontem, que ela veio à consulta, e posso dizer que a qualidade de vida da Mini é fantástica. Ela tem um peso ótimo, tem apetite, tem vitalidade, tem uma vida feliz. E, portanto, em vez de ter aquela esperança de vida de 6 meses a um ano, já estamos nesta situação há 2 anos e 6 meses, depois da cirurgia que foi feita em 2024, e vamos continuar a seguir adiante, porque ela está ótima. De hecho, ella está ahí en su mejor momento. Esta es una foto ahí en el jardín, bueno, en un bosque al lado de su casa. E Y, aqui vocês podem vê-la num jardim ao lado, num bosque ao lado da casa onde ela vive, toda contente. y ella sigue tomando, acepta, le encanta todo el inmunocal, las hierbas chinas. Ayer la vi, como digo, y está estupenda. E ela segue a tomar o imunocal, as ervas chinesas também que ela toma. Ontem esteve na consulta, como vos disse, e está ótima, está estupenda. Así que por mucho tiempo más. E por isso vai viver muito tempo mais e com excelente qualidade de vida. Este Ui, caso es cedido del doctor Rinier en México y es un caso también de un melanoma pigmentado. Esta perrita se llama Frida, 7 años, y inició en noviembre de año 23. Tenía este melanoma y empieza a unir, él hace el inmunocal junto con la quimioterapia.
Então, isto é um caso que foi um médico do México que partilhou. Esta cadela chama-se Frida, tem 7 anos e teve um melanoma na zona do focinho e, portanto, uma coisa bastante dramática. Começou em novembro de 2023 com 4 saquetas de imunocal durante 10 dias e, ao mesmo tempo que estava a fazer quimioterapia. E Se- continua a manter essa quantidade até hoje. sí, se dan las quimioterapias sesión de cisplatino, vincristina, tal y como marca protocolo habitual, incorporado con los 4 sobres de Inmunocal. Aquí ven la evolución de su nariz, ¿sí? Y aquí, él termina aquí la quimioterapia y después de 21 días sin quimio y con los 4 sobres de Inmunocal. Entonces es interesante, muy interesante ese caso porque lo que se hace es apoyar al tratamiento convencional, ¿sí? Se puede dar junto con, para eso tenemos esa patente médica, ¿verdad? Então, aqui nestas fotografias da esquerda para a direita, vocês veem a evolução. Novembro de 2023, novembro de 2023 e 27 de novembro e 30 de novembro, ela estava a fazer quimioterapia, portanto, estava a tomar as 4 saquetas ao mesmo tempo que estava a fazer quimioterapia, mas consegue-se ver muito bem a recuperação. E depois, em dezembro, 21 de dezembro de 2023, ela já tinha parado a quimioterapia, mas continua a tomar as 4 saquetas por dia e a recuperação da zona do nariz é brutal. Eso es a los 30 días ya pigmentó y esta foto es a los 3 meses de haber terminado la quimioterapia y sigue con Inmunocal. Ela, ao fim de 30 dias, já voltou a pigmentar a zona do nariz, porque, como viram, tinha ficado tudo branco, e depois, ao fim de 3 meses, já está perfeitamente tudo sarado, já está como é normal, já está negro o nariz, como é habitual, e já superou esta situação. Y agradeciendo siempre al doctor Renier Díaz por su A doutora aporte. Lorena agradece ao doutor Renia Dias, que foi quem, no fundo, partilhou este caso tão interessante. Otro caso que quiero presentar es este paciente mío que se llama Leroy. Él tiene 7 años y es un caballo de deporte irlandés de alta doma. Então, este é o Leroy, é um cavalo com 7 anos de desporto, é um cavalo irlandês de alta doma, portanto, de alta escola. De alta escuela, sí. Él siempre ha tenido problemas en las manos y en los pies, con laminitis, sore feet, ¿no? O pie con dolor. Sim, ele sempre teve problemas nas mãos, nas patas dianteiras e nas patas traseiras. E isto é muito comum nos cavalos porque eles começam a ter estes problemas e a ter bastante dor. Él tiene quizá una mala conformación y cuando él está errado, se quita la herradura, él se la quita en el campo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a quitarle las herraduras, pero cuando él está descalzo, entonces genera coágulos, abscesos de sangre y eso le provoca inflamación y cojera y compensación en la espalda. Un verdadero problema. Então, isto pode ter a ver com uma má formação dos cascos, e quando ele tem as ferraduras, ele próprio arranca as ferraduras. Então, o proprietário pensou, bem, vamos deixá-lo sem ferraduras no campo para ele estar bem, mas o problema é que quando ele não tem as ferraduras, os cascos começam a fazer abscessos, começam a fazer coágulos de sangue que provocam muita comichão e que depois ele acaba, como está tão descompensado, de ter problemas nas costas, porque fica todo descontrolado com a situação. Portanto, é um verdadeiro problema, um problema bastante grave. Y también en el pasado él ha tenido problemas en sus digestiones con el intestino leaky gut, ¿no? Con intestino con goteo, con mala digestión. Sim. Ele também tem problemas intestinais e tem um intestino permeável e, portanto, isso também dava problemas graves. Cuando repasamos la laminitis y la inflamación de la lámina a nivel del casco del caballo, se sabe que ese daño del tejido se crea por el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es importante en el origen o patogénesis de la laminitis, de la inflamación de los cascos, de las manos y los pies del caballo. Esta doença da inflamação dos cascos chama-se laminite e isto causa abscessos nos cascos exatamente porque é, no fundo, o stress oxidativo que acontece a nível dos tecidos e, portanto, tem um papel muito grave e intenso a nível do desenvolvimento desta laminite.
Los estudios han confirmado la evidencia de que ese estrés oxidativo en el tejido laminar o en el casco del caballo está secundaria o proviene también de trastornos gastrointestinales. Então, há estudos que mostram a relação entre esta inflamação do tecido laminar, ou seja, do tecido dos cascos do cavalo, que no fundo acabam por se desenvolver como laminite, mas que está interligado também com os problemas, com os transtornos gastrointestinais do cavalo. Se trata de manera multimodal, con electroacupuntura, láser, o sea que todo suma, todo suma. Llevamos tratamientos con la fitoterapia, quiropráctica, pero él siempre, cada 1 o 2 meses, recae, relapse. Então, normalmente o tratamento deste tipo de situações, utilizam-se várias ferramentas. Utiliza-se a eletroacupuntura, o laser, a fitoterapia, a quiroprática, a drenagem linfática, tudo isto em conjugação para se conseguir uma melhor resposta do animal. No entanto, faz-se isto durante 1 ou 2 meses e depois a seguir ele volta a recair. Ahí fue cuando yo pienso, digo, bueno, quizá porque el nivel de glutatión es bajo, porque es tan crónico, llevamos años así, ¿por qué no le das inmunocal? Le pregunto a la propietaria, que además ella también toma inmunocal para ella. Dice, bueno, pues yo le puedo dar a nivel, lo que puedo yo dar es un sobre azul por día, no puedo pagar más. Digo, bueno, está bien, un sobre azul por día, mejor que nada. Y entonces comenzamos a darle el sobre de un inmunocal azul por día. Então, a doutora Lorena propôs à proprietária do cavalo, ela também toma imunocal, que lhe desse imunocal ao cavalo. Só que ela disse, eu para mim isto é um esforço muito grande a nível financeiro, mas eu consigo dar-lhe uma saqueta de imunocal azul por dia. E portanto, há 4 meses que começaram a dar-lhe uma saqueta de imunocal azul por dia. Él relapsó a las 6 semanas de comenzar inmunocal y después ya no volvió. Él empezó, él relapsó en abril, empezó en febrero y de momento no ha vuelto a relapsar. Ha reiniciado sus entrenamientos, ha vuelto a competir y ha quedado cuarto en la clasificación nacional de Doma Clásica en junio del 2026. Este es él, que es más guapo y más bueno. Y, y bueno, muy bien, porque no ha vuelto a relapsar. Él sigue también con la acupuntura y él sigue con todo lo que tenía, pero como que esto fue lo que le ayudó a dar el último, ¿no? La última mejora ya de no volver a relapsar. Então, ele conseguiu, no fundo, ao fim de 6 semanas de estar a tomar, sair da situação, reiniciar os seus treinos habituais, voltou a competir e neste momento ficou em quarto lugar na classificação nacional de alta escola no passado fim de semana, em junho de 2026. Portanto, o cavalo está perfeitamente bem, está super contente e voltou de novo a competir. Por último, quiero enfocar un poco el inmunocal en la longevidad. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros animales a que alcancen esa vejez lo más sano posible? Y es lo que hablábamos desde el principio, esta medicina preventiva, utilizando la medicina china, pero también utilizando el inmunocal como parte de nutrición. Então, queria-vos falar agora do imunocal e da longevidade e como é que podemos ajudar os nossos animais a que eles possam envelhecer melhor e de forma mais sã que é possível. Tendo foco, sobretudo, nesta medicina preventiva, que tem a ver com a medicina tradicional chinesa, mas também com a incorporação do imunocal na sua nutrição diária. Este es Charlie. Charlie tiene 17 años y vino a consulta hace 1 año y medio, cuando tenía 15 años y medio, con un historial muy largo de problema digestivo frecuente, ataxia, o sea, inestabilidad a la hora de moverse, se caía, piel con úlceras, heridas, rascado, cataratas, problemas cardíacos, disfunción cognitiva, como que no funcionaba bien la cabeza ya, y daba giros sobre sí mismo, síndrome vestibular. Então, este é o Charlie, tem agora 17 anos, mas quando veio à consulta tinha 15 e tinha um historial médico extenso. Problemas digestivos frequentes, grande instabilidade a nível da terceira parte posterior. Ataxia, que és? Ataxia es cuando no hay coordinación. Ah, pois exatamente. Dificuldade de coordenar as patas dianteiras com as traseiras. A pele tinha muitas úlceras e muitas feridas, estava muito arranhado, o pelo muito ralo, tinha cataratas,
tinha um sopro cardíaco, tinha disfunção cognitiva, muitas vezes o cérebro dele já não estava a funcionar bem, e tinha uma coisa muito chata que é o síndrome vestibular idiopático, que eles começam a andar sobre si próprios como se estivessem a tentar agarrar o rabo e não conseguem sair dali. Exacto. El síndrome vestibular le ocurrió en diciembre, repite en febrero y fue cuando ellos vienen a verme y a ver qué podemos hacer. Então, o síndrome vestibular acontece a primeira vez em dezembro de 2024 e volta-se a repetir em fevereiro de 2025 e é nessa altura que os donos vêm ver a doutora Lorena para saber se é possível fazer alguma coisa. Pues ya lo veis, que estaba un poco miserable, ¿no? Se veía muy triste, cansado. Ahí está durmiendo por la acupuntura, pero aún así él se le ve con muy poca energía. Sim, aqui na fotografia vocês podem ver que ele estava arrasado, estava a dormir porque tinha até as agulhas da acupuntura, mas estava muito em baixo, não tinha energia nenhuma. Mirar la oreja, las pupas que no curan, todo esto. As orelhas vejam que não tem pelo, as patinhas feridas, portanto estava péssimo. Es un caso difícil, es un caso complejo, polimedicado y mayor. Le han recomendado eutanasia. Además, polimedicado tiene citopoint, diferentes medicaciones, anticuerpos monoclonales, prednisona. O sea, es un caso complejo. Claro que isto é um caso complexo porque estava muito medicado. Tinham-lhe recomendado estas coisas do Cytopoint, tinha serenina, eh, prednisone, Sí, prednisona, prednisona, son como esteroides, são como corticoides. esteroides, pronto, uma série era, portanto, ele estava a tomar muita coisa e já era um cãozinho de muita idade e, Ah, portanto, as coisas correcto. estavam complicadas. Entonces empezamos el enfoque multimodal, empezamos siempre con la acupuntura, la dieta, la herbología, él visita el 3 de marzo 25, él responde bien, hay una mayor estabilidad, digestivo mejor, una mejora cutánea, el pelo está más brillante, veis que él está mucho más animado, mira la oreja, cómo mejoró, todo mucho mejor y una mejora también en la piel. Então ele vem no dia 3 de março de 2025 e a doutora avança com aquilo que normalmente faz, que é a acupuntura, dieta, a parte das ervas chinesas, e ele começa a responder muito bem. Maior estabilidade a nível da parte traseira, maior estabilidade digestiva, melhora a parte cutânea e deixa de se arranhar ele próprio. E como podem ver na fotografia, ele já não está ferido, os olhinhos já estão muito melhor, as orelhas já estão mais para cima, portanto ele já tem outra vitalidade. Él, hay en julio, yo conozco Inmunotech, en julio añado Inmunocal Azul para ayudarle a su reparación de glutatión. Então a doutora conhece em junho o Imunocal e em julho adiciona o Imunocal azul à sua dieta para ajudar, no fundo, na recuperação. E ele faz meio saqueta por dia. Saqueta. Y añado azul porque él es tan mayor que digo, bueno, me da un poco de cosa añadir el platino por los minerales, por eso añado azul. E a doutora pensou que seria melhor juntar o azul porque o platino, ao ter mais minerais, podia já ser demasiado forte para ele e, portanto, é uma saqueta de azul. Y en mirar de diciembre 2024 a agosto 2025, su catarata mejora. Ahora mismo la tiene mucho más clarita, no tan densa. Así que, entre otras cosas, además su mejor disfunción, él ve mejor, escucha mejor, mejora el movimiento, mejora, todo mejora. Então vocês veem a diferença aqui entre dezembro de 2024 e agosto de 2025. Veem os olhos uma grande diferença. A catarata, que estava muito densa do lado esquerdo, já não está tão densa. E é evidente que o cão, vendo melhor e a função cognitiva também melhorando, o cão está muito melhor. En el 21 de abril de este año, 2026, él tiene un episodio de que deja de comer, empieza con diarreas, tiene un signo claro de deshidratación, bueno, niveles de riñón, de urea elevada, hepático elevado, del hígado, como que está deshidratado, le da como unas pequeñas crisis. Então, em 21 de abril de 2026, ele deixa de comer e começa com diarreias muito complicadas. O que é que acontece? Ele tem claros sinais de hidratação, as plaquetas estão muito altas, a ureia está muito elevada, os níveis hepáticos também estão muito elevados e, portanto, tem que se estabelecer um protocolo de reidratação porque o cão está a ficar completamente desidratado. Se le da con jeringa azul 2 sobres por día por 2 días y él recupera la gana de comer a las 24 horas.
E então aqui o que é que fazem? Com uma seringa vão dar duas saquetas de imunocal por dia durante 48 horas. Ao fim de 24 horas ele começa logo a conseguir voltar a comer de forma normal, depois de 24 horas de tomar pela primeira vez o imunocal com estas doses. Ujú. A las 24 horas mejora, incorporo, seguimos con Inmunocal, se soluciona, ¿veis? Recupera el apetito. Bueno, él queda muy bien. 24 horas después. 24 horas depois já ele está muito melhor, continuamos com as duas saquetas de imunocal azul por dia e a diarreia soluciona-se a 100%, recupera o apetite. Se mapea el modulador epigenético, que es un, bueno, yo trabajo con moduladores epigenéticos y con mapeos a partir de la raíz de pelo, de bulbo de raíz de pelo, y veo que sus niveles están fenomenal. Solamente el microbioma lo tengo un poco alterado, pero ni tan mal. Para un perro de 17 años están muy bien. E a doutora trabalha com mapas que conseguem, no fundo, captar os moduladores epigenéticos e vemos que ele está muito bem. Os moduladores estão, os indicadores estão ótimos. A única coisa que está um bocadinho mais alta é um microbioma, mas mesmo assim, para um cão com 17 anos, é perfeitamente aceitável. Portanto, uma recuperação fantástica. He incorporado otros suplementos como el CBD Joint de Hemworks, muy bien, y también un poquito de Probio 3. De eso, bueno, hablaremos en agosto sobre los demás complementos Immunotech. Então, a doutora incorpora CBD também, portanto, mais um outro suplemento e também o probiótico, uma parte do probiótico que depois em agosto nos vai explicar como é que o probiótico pode ajudar. Y ya por último, que ya voy mal de tiempo, la historia personal es de mi perro Harpo, porque yo entré a Immunotech gracias a que mi perro Harpo, este perro que ven aquí en la foto, él, bueno, por un accidente en la peluquería desarrolló un ojo seco neurogénico, ¿veis? Si dividimos Oh, a Harpo en dos, como tiene toda esta parte con moco, también moco acá, y sin embargo esto está claro, es como que es a nivel neurológico ese nervio no funcionaba bien y no había lágrimas, ¿sí? Es por un daño, por una úlcera mal curada. então, a razão pela qual a doutora integrou a Imunotec foi por causa da história do seu cão pessoal, que é o Arpo. O Arpo já tem 14 anos e ele, devido a uma situação que aconteceu na tosquiadora, causou-lhe uma úlcera a nível da córnea e provocou esta situação que é o olho seco de origem neurogénica. Então, como vocês podem ver na fotografia, o cão não conseguia ter lágrima e não só o olho, como aquela parte do focinho, estava tudo muito ressequido e provocava comichão e, como é evidente, um desconforto grande. Claro, era muy frustrante porque realmente tenía que estar limpiándole el ojo y el moco todos los días, 6 o 7 veces por día. Yo fui a oftalmólogo, especialista, todo no respondía. Y fue gracias a mi upline y amiga de toda la vida, Marta Simón, que ella me habló del Inmunocal y decidimos probar. Então, claro que era muito complicado porque tinha que limpar os olhos 6 a 8 vezes por dia, sempre a limpar, mas mesmo assim não resolvia. E então foi a planner da doutora a Marta Simones, Simón, Marta Simone, Simón. ele disse e que partilhou que realmente o imunocal era bom também para os animais. Y yo empecé a usarlo. Primero empecé con Platinum, un sobre mañana y un regular. Él pesa 25 kilos. Y bueno, es un perro de 14 años, ya tiene su oxidación también, ¿no? Y le hice lavados oculares con el suero estéril y el inmunocal. Y a partir de la segunda semana ya subí dosis y igualmente con los lavados oculares. Yo notaba a partir de la primera, segunda semana ya que le tenía que lavar menos veces, como que generaba menos moco. Então, na primeira semana que lhe começou a dar, ele já é um cão com 14 anos, deu-lhe um platino de manhã e um regular à tarde. E continuava a fazer as lavagens com o soro e também com o imunocal diluído. E depois da segunda à quarta semana duplicou a dose, deu-lhe duas saquetas de imunocal platino e duas de imunocal regular por via oral, repartidas em duas tomas. Logo ali, a partir da segunda semana, começou logo a ver resultados. Não era preciso limpá-lo tantas vezes e ele já estava a conseguir recuperar. Esto es, bueno, ya hemos hablado, podéis, como vais a tener la charla grabada, pero más o menos es la dosis general por edad y por problema. Aqui vocês podem ver a dosagem que é recomendada pela doutora, quer seja para cachorros, depois dos 6 meses a um ano, e depois adultos com mais de um ano. Mas como nós vamos ter isto gravado, depois podem sempre consultar e ver.
Eh, Esto es un poco más la dosis que depende del estrés oxidativo. Es lo que hemos hablado antes un poco, así que lo voy a pasar un poco hacia adelante, con tu permiso. Sim. Pronto, sobre as doses, é um bocadinho aquilo que a doutora já nos disse, que depende do peso, depende da doença, depende da situação e, portanto, há várias soluções consoante o problema que temos que enfrentar. A partir de la tercera semana ya genera lágrima y a partir de la semana 12, 3 meses, él ya está normal. Entonces, a partir de la semana 8 yo voy bajando, es un poco ir modulando las dosis y él ahora mismo, bueno, pues sigue tan bien, ¿no? O sea, sigue normal. Aquí lo veis con el ojo perfectamente normal y la nariz. Ujú. Então, a doutora aumentou a dose e fez aquela dose durante algum tempo. Até a partir da terceira semana ele começa logo a ter já a lágrima e depois vai melhorando, sexta semana melhor, décima semana melhor, décima segunda semana ainda melhor. Claro que depois aqui há um ajuste da dose e depois acaba a partir da décima segunda semana por tomar somente uma saqueta de imunocal azul. Entonces, bueno, pues tan feliz. A partir de allá, yo también E eh, como vocês podem lo ver, tomaba y ya a todos lo recomiendo. e por isso é que eu recomendo a toda a gente. Realmente, bueno, É impressionante, hein? sí, realmente. Con Inmunocal el límite lo pones tú, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación. Espero que os haya gustado. E com a Imunocal, os limites somos nós que os pomos, porque o Imunocal ajuda-nos a ir cada vez mais longe e com esta apresentação ficámos a perceber bem. Muitas gracias, doutora Lorena, é um prazer e, sobretudo, com los Gracias. animais, cada dia aprender mais. Eu tenho dois perros e lhes dou Imunocal, por supuesto. Sí. E é Y impressionante. no sé si hay alguna pregunta en chat o... Alguma pergunta que queiram fazer? Ah, no tenemos pregunta. Ok, pues Despois, muchas em agosto, vamos a saber mais sobre lo probiótico, ¿verdad? sí, sobre los suplementos, sobre todos los suplementos de Inmunotech y cómo los aplicamos en animales. Ai, que bien. Y en agosto vamos a hacer una charla ahí para eso, para Inmunotech. A mim já me haviam perguntado para um trabalho de competição, Sí. pero como não sabia que um sobre poderia fazer diferença, não lhe Claro, acon- este caso é muito interessante porque esta sí. laminose é uma coisa horrível. Él tardó como 6 meses, sí, en no relapsar. Y también es importante tener en cuenta que en el caso de Leroy, él está con todo, está con acupuntura, está con fitoterapia, está. Entonces, si es un caballo que no está tomando ningún tipo o que no toma ningún tipo de terapia, digamos, que sea también antioxidante, porque la acupuntura realmente es antioxidante, entonces probablemente necesiten o más tiempo o más dosis. Por eso cada caso un poco único. Yo al principio, yo la dije, digo, claro, pues poco, pero siempre mejor que nada, ¿no? O sea, Claro. mm, se puede, o sea, pero es importante tenerlo en cuenta, creo yo, todo, ¿no? Mm. Sim, a doutora está a referir que é importante perceber que este cavalo também faz acupuntura, faz uma série de coisas, mas quando a própria senhora disse que só podia pagar uma saqueta, ela ficou pronto, mas disse-lhe, acho que é melhor tomar uma do que não tomar nenhuma. Portanto, vamos avançar e realmente com todas as outras práticas integradas viu-se este resultado, que é fantástico. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer. A Gracias mí a que me vosotros. encantan los animales. Pues muchísimas gracias a vosotros y yo encantada de poder participar y ayudar a quien le guste oír. Sí, Así. cada vez más. En Portugal todavía tenemos muy pocos veterinarios. Tenemos Mm. dos veterinarios en nuestro equipo de Portugal, pero yo creo que son los únicos. Todavía no hay más. Pero esta charla es fantástica para poder compartir. Pues feliz de poder compartir con todos. Muchas gracias. La próxima, muchas Hasta gracias. la próxima. Adiós. Chao. Obrigado. Chao. Chao.